Olá, caro estudante aí do nosso canal Beabá Exatas, tudo bem contigo? Bem, espero que você esteja bem durante esse período. E hoje o canal Beabá Exatas traz mais uma aula aí do nosso curso de Matemática Básica. E aí a gente vai trabalhar hoje sobre racionalização. Eu já postei aí vídeos para você sobre os tópicos iniciais sobre o processo de radiciação, né? Como é que a gente trabalha, te expliquei também as propriedades, dei exemplos, tem uma aula aí no canal que tem vários exercícios que estão sendo resolvidos para você, né, que foram resolvidos. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá essa aula antes de assistir essa aula aqui para você ter uma base, né? Agora, se você já sabe, né, o conteúdo de racionalização, ou o conteúdo inicial sobre radiciação e não sabe sobre racionalização, seja bem-vindo então, beleza? Não se esqueça então de estar inscrito no nosso canal. Não esqueça de se inscrever para receber atualizações. Vamos lá. O processo de racionalização, o que é isso? Para que isso serve? Bem, o processo de racionalização, ele tem como objetivo fazer o seguinte, ó, presta bem atenção. Racionalização de denominadores. Para que serve isso? É uma técnica para fazer o quê? Para tornar frações que têm denominadores irracionais. Aí eu utilizo essa técnica e eu vou transformar o meu denominador em racional. Veja bem aqui, ó, em uma outra linguagem. As frações cujo denominador tem uma raiz, ok? Então, se você está fazendo uma conta e aí tem uma fração e no teu denominador apareceu uma raiz, você vai ter que racionalizar. E aí o que isso vai gerar? Olha lá, ó, frações cujo denominador é uma raiz, eles podem ser, ou elas podem ser transformadas em uma fração com um denominador que não tenha uma raiz. Pronto. E aí esse resultado teu não vai ser alterado. Ou seja, o teu novo resultado que tu tens agora não vai ser diferente do que você tinha antes. Apenas você fez uma transformação do denominador. Então, vamos lá aqui, ó. Quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, veja o que tem que ser feito. Primeiro passo, multiplicar toda fração pela mesma raiz quadrada do denominador. Então, olha só aí, ó. Tu tens 1 sobre raiz de 2. Qual é a raiz do meu denominador? É raiz quadrada de 2. Eu tenho um termo só no denominador. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Pronto. É isso que tu tens que fazer. Agora, a gente vai arrumar, né? Então, eu vou organizar. Bem, organizando esse termo aqui, o que a gente vai ter? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Ok? Aqui eu vou focar bastante nas propriedades, vou fazer passo a passo para você analisar. Como é que eu escrevo raiz de 2 em forma de potência, ou seja, com expoente aqui, nesse caso, fracionário? Eu vou escrever o radicando, que é 2, aí eu vou ter como fração, né, o expoente é uma fração. O expoente do radicando, que vale 1, dividido pelo índice da raiz, que vale 2, a raiz quadrada. Beleza? Aqui eu vou ter uma outra propriedade da potência, que a gente já viu. Eu tenho potência de potência. O que eu faço com elas? Eu vou multiplicar esses expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, deixei montadinho para você. Feito isso, meio vezes 2, isso vai dar 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, tá vendo que eu tenho agora aqui, ó, o meu resultado é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, antes o meu denominador tinha uma raiz quadrada de 2, um número irracional. Agora, essa raiz não existe mais, ok? Se eu dividir 1 sobre raiz de 2, se você fizer lá na calculadora, né, vai gerar o mesmo resultado se você fizer a divisão de raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Então, vamos aqui analisar que esse termo que foi multiplicado aqui em cima e embaixo, ele recebe o nome. É o fator racionalizante da fração. Ok? Bem, vamos aqui agora para o exercício 2. Racionalize 4 dividido por raiz de 5. O que a gente vai ter que fazer?
multiplicar toda a fração pela mesma raiz quadrada do denominador. Observe que o nosso foco é trabalhar aqui com um denominador que tem uma raiz quadrada e eu tenho apenas um único termo. Ele não está nem somando nem subtraindo, ele está sozinho, ok? Essa aula a gente vai fazer depois para você. Então, veja aqui, ó, eu tenho 4 sobre raiz de 5. Qual é o meu fator racionalizante? É a própria raiz que está no denominador. Então, eu multiplico em cima e embaixo pela mesma raiz quadrada de 5. Agora, eu vou organizar. Então, organizando, o que nós vamos ter? 4 vezes raiz de 5, está aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz quadrada de 5 e elevado ao quadrado, ok? Bem, agora como é que eu escrevo raiz quadrada de 5 em forma de potência? 5 elevado a meio. Vou fazer o mesmo esquema do exercício 1. Então, aqui eu tenho potência de potência. O que a gente faz? Eu vou multiplicar os expoentes. Meio vezes 2, isso vai gerar 1. 5 elevado a 1 é 5. Pronto, ó. Transformei agora o meu denominador em um número que não tem raiz. Perfeito? Então, essa é a minha resposta. Então, a raiz de 5 é o meu fator racionalizante. Ok? Bem, agora, como é que eu faço quando o meu denominador ele não é uma raiz quadrada? Como é que a gente faz isso? Olha só a saída. Para as frações cujos denominadores não são raízes quadradas, ou seja, esse m aqui, ó, ele é diferente de 2, ele não é igual a 2, o que a gente tem que fazer? Segue essa regra aqui, ó. Você vai transformar o expoente do radicando. E aí, esse fator aqui vai ser o nosso, então, fator racionalizante. Olha só como é que vai ficar. Aqui eu tenho uma raiz que não é quadrada, né? O m é diferente de 2. O que você vai fazer no expoente do radicando? Você vai pegar o índice da raiz e subtrair pelo expoente do meu radicando. Olha só aqui, ó. Este é o formato do meu fator racionalizante. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Se eu pego essa raiz aqui de índice m de a elevado a n, se eu agora multiplico por este fator racionalizante, olha o que vai acontecer. A gente já viu essa propriedade. Eu tenho aqui multiplicação de raízes que têm o mesmo índice. Eu posso transformar em uma única raiz e aí eu vou multiplicar os radicandos aqui dentro. Ó, a elevado a n vezes a elevado a m menos n. E aí eu tenho multiplicação de mesma base, repito a base e somo os expoentes, né? Então, eu vou ter n mais m menos n. O n vai embora. Sobra quem? Somente o a elevado a m. Por isso que fica dessa forma aqui. Se eu reescrevo isso aqui na forma de potência, eu vou ter a elevado a m, expoente do radicando, dividido pelo índice da raiz. Então, m dividido por m é 1. Opa, a elevado a 1 é a. Então, está vendo que se eu trabalhar com essa ideia aqui, com esse fator racionalizante, eu vou eliminar a raiz do denominador, quando não for quadrada. Então, vamos ver aqui um exemplo. Racionalize 1 dividido por raiz sétima de 2 elevado a 4. Puxa vida, essa minha raiz ela tem agora o índice 7. Já não é mais raiz quadrada. Então, eu não posso multiplicar aqui, ó, vezes raiz de índice 7 e o radicando é 2 elevado a 4 em cima e embaixo. Não posso fazer isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Devemos multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo seu fator racionalizante. Como é que ele vai ser? Olha só aqui, ó. Eu te disse que o expoente do radicando vai ser um novo agora, né? Ó, então, pega o 7, o índice da raiz, e subtrai com a potência do radicando. Então, aqui eu vou ter o m vale 7 e o n vale 4. Então, raiz de índice 7 e aqui fica 7 menos 4. Pronto, olha só, esse fator aqui, esse termo é o meu fator racionalizante. Esse é o caminho que você tem que fazer. Agora, vamos dar continuidade. Vamos
aplicar aqui? Vamos organizar. Então, como eu já encontrei o meu fator racionalizante, então eu vou pegar esta fração aqui, que é o que a gente quer racionalizar, e vou multiplicar em cima e embaixo pelo meu fator racionalizante. Então, agora eu vou ter 1 vezes raiz com índice 7 de 2 elevado ao cubo, vai gerar ela mesma. Aí aqui eu vou ter essa multiplicação. Aqui eu vou aplicar uma propriedade da radiciação. Como eu tenho o mesmo índice, eu vou escrever apenas uma raiz. Então, está aqui, raiz de índice 7. E aí, aqui dentro fica a multiplicação dos radicandos. Então, eu vou ter 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Bem, fazendo passo a passo, eu vou ter multiplicação de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Feito isso, eu vou ter raiz de índice 7 e aqui dentro 2 elevado a 7. Eu vou aplicar outra propriedade da radiciação. Vou transformar isso aqui em uma fração. Nesse caso, o expoente de uma fração. Então, veja como vai ficar. 2 elevado a 7 dividido pelo índice da raiz, que é 7. 2 elevado a 7 é 1. 7 dividido por 7 é 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, a gente vai ter como resposta raiz, de índice 7. Raiz de quem? O meu radicando vale 8 dividido por 2. Então, veja que aqui eu eliminei essa raiz que está aqui no denominador. Eu tenho um número irracional aqui embaixo. E agora eu transformei o meu denominador, eu eliminei a raiz que a gente tinha aqui no início. Beleza? Então, é assim que você tem que pensar. Vamos aqui fazer um outro exercício. Veja aqui, eu tenho 4 dividido pela raiz de 125, que tem um índice 8. O que eu tenho que fazer aqui? Veja que agora, este formato, esse radicando, eu não fatorei esse radicando. Então, eu te aconselho sempre a fazer a fatoração. Por quê? Porque o expoente aqui, é que vai entrar na jogada para eu poder encontrar qual vai ser o meu fator racionalizante para eu poder, então, racionalizar. Então, veja aqui, a técnica me diz que eu vou pegar o índice da raiz e subtrair com o expoente do radicando. Essa subtração vai ser, então, a nova potência do meu radicando, ou vai ser um novo expoente do radicando. Então, olha lá, devemos multiplicar o numerador e o denominador da fração por... Nesse aqui que é o fator racionalizante, quanto vale o m para mim? O m vale 8 e o n vale quanto? Vale 3. Então, eu vou substituir aqui, Continua índice 8, aqui dentro 8 menos 3, pronto, vai gerar 5, 5 elevado a 5. Então, está aqui, este é o meu fator racionalizante. É este termo aí que eu vou multiplicar aquela fração em cima e embaixo. Então, vamos lá. Então, o segundo passo agora é organizar. Então, vamos organizar aqui. Eu vou pegar a expressão que está aqui e vou multiplicar pelo meu fator racionalizante. Está aqui, em cima e embaixo. Feito isso, veja que a gente vai ficar organizado dessa forma aqui. Se você tem esse termo vezes 1, sempre vai ser ele mesmo, E aqui eu multipliquei, escrevi a multiplicação dessas raízes. Mas eu tenho o mesmo índice. Então, eu posso aplicar a propriedade da radiciação. Eu vou escrever apenas uma única raiz. E dentro dela, eu vou multiplicar os radicandos. Olha só, passo a passo aqui. Bom? Bem, feito isso, multiplicação de mesma base. Aqui a base é 5. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 5. Então, veja que agora, o meu denominador, eu vou ter que o meu radicando é 5 elevado a 8, mas ele está dentro, então, de uma raiz que tem o índice 8. Eu posso transformar esse denominador agora, uma propriedade da radiciação. Vou transformar, pegar o radicando e elevar um expoente. Vou transformar isso numa potência. Então, eu vou ter expoente do radicando, que é 8, dividido pelo índice da raiz, que é 8.
8 dividido por 8, 1. 5 elevado a 1, 5. Opa, olha só. Eliminei a determinada raiz que estava no meu denominador. Ok? E aí aqui você organiza, né? 5 elevado a 5 vai gerar 3.125 aqui dentro dessa determinada raiz, que vai ser o meu radicando. Perfeito? Gostou aí da dica de como se faz o processo de racionalização quando se tem raiz quadrada sozinha, tá? E quando não tem raiz quadrada, que técnica a gente tem que fazer? Como encontrar o fator racionalizante? Beleza, então pratica, refaçam aqui as atividades que eu fiz nesta aula, ok? Não se esqueça então aí de se inscrever no nosso canal, compartilhe este vídeo aqui, porque vai ajudar a muita gente aí que está precisando desse conteúdo, perfeito? Então um grande abraço aí do professor Robson e até a próxima aula de racionalização. Até mais!